Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos introduzir aqui o conteúdo sobre congruência de triângulos. É um conteúdo que está dentro do capítulo aí que fala sobre triângulos, o capítulo 8 do livro de vocês, tá? E acompanhe comigo o conteúdo com o livro aberto, que vai estar aí nas páginas 177 e 178, tá bom? Essa questão de congruência de triângulos, gente, são critérios que são dados a dois ou mais triângulos para estabelecer que esses triângulos eles são congruentes, podendo dizer que são idênticos. Então, vai ser dados aí dois triângulos e aí nós vamos analisar, né, esses triângulos e vamos verificar a congruência deles, ou seja, a igualdade deles, uma igualdade de identidade, né? Pois eles podem até serem idênticos. Então, para isso, para a gente entender se dois triângulos são ou não iguais, se eles se assemelham ou não, existem alguns casos e algumas regras de congruência para a gente entender isso, tranquilo? Então, vamos aqui. Ó, congruência de triângulos. Dos triângulos, dois triângulos são congruentes quando seus lados e seus ângulos correspondentes são respectivamente congruentes. Então, o que é que acontece? Na definição de congruência de triângulos, ele está dizendo que um triângulo vai ser igual a outro se os ângulos, ó, o ângulo aqui, os três ângulos, né, forem correspondentes e os lados também. Correspondentes como assim? Ou seja, correspondem os valores são iguais. Então, observa, eu tenho um triângulo aqui, ó, A, B e C. Esse triângulo aqui, ele é congruente ao triângulo DEF. Por que que ele é congruente? Porque ele tem lados e ângulos correspondentes. Olha só, esse ângulo aqui de 30 graus corresponde a esse ângulo de 30 graus, então são iguais, confirma. Esse ângulo de 90 graus é igual a esse ângulo de 90 graus, também é fato. E esse ângulo de 60 graus é igual a esse ângulo de 60 graus. Então, aqui, a gente observa que eles têm ângulos correspondentes. Um corresponde ao outro, os valores são iguais. E quanto aos lados, né? Porque aqui na definição, ele forma a questão de quando os seus lados e os seus ângulos. Já verificamos que os ângulos são correspondentes. Agora, vamos lados, ó. O lado AB tem só um tracinho aqui. O lado DE também. Isso indica que eles têm a mesma medida, certo? Assim como o lado AC, que tem dois tracinhos, o lado DF também tem dois tracinhos. Então, indica que esse lado corresponde a esse. Então, aqui também são lados com medidas iguais. BC com EF, observe que tem três tracinhos aqui. Isso indica que a medida desse lado aqui, BC, é igual à medida desse lado, EF. Eles correspondem, também são iguais. Então, se nesses dois triângulos eu tenho lados e ângulos correspondentes, então eles são triângulos congruentes. E aí você finaliza, indicando que o triângulo ABC, ele é congruente. Esse símbolo aqui, gente, indica congruência, certo? Ele é congruente ao triângulo DEF. Tranquilo? Entenderam o que é uma congruência de triângulos? Bom, aí a gente chega na seguinte situação. Já sabemos quando um triângulo ele vai ser congruente ao outro. Ele precisa ter lados e ângulos correspondentes, tá? Então, agora, a gente chega em alguns casos de congruência, que a gente pode identificar rapidamente quando o triângulo ele é congruente a um outro triângulo ou não. Como assim? O primeiro caso de congruência é o lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado. Que caso é esse? São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido com esses lados respectivamente congruente.
Então, veja bem, eu tenho esse triângulo aqui, que é o triângulo ABC, tá? Eu tenho esse lado, ó, lado, ângulo, lado. Eu tenho um ângulo compreendido entre esses dois lados. Se ele se referisse a um ângulo bem aqui, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, aí já não seria, porque eu teria que ter um lado compreendido entre ele. Eu teria que me referir a esse lado e esse lado. Então, aqui ele não mostra esse ângulo, ele mostra esse ângulo aqui, que está compreendido entre esses dois lados, tá? Então, observe que no triângulo EFG, eu também tenho um lado, um ângulo, um lado. Eu tenho um ângulo compreendido entre esses dois lados. Então, se eu tenho lado, ângulo, lado, então o triângulo ABC, que é esse triângulo, ele é congruente ao triângulo EFG. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, eles são congruentes. Tranquilo? Então, nem sempre você vai ter a necessidade de analisar todos os ângulos, todos os lados. Se você tiver dois lados e um ângulo compreendido entre eles, significa dizer que esses dois triângulos eles serão congruentes, tá? Próximo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. É o contrário do primeiro caso. No primeiro caso, a gente tem dois lados e um ângulo compreendido entre eles. Aqui, você vai ter dois ângulos e um lado compreendido entre eles, certo? Ó, são congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido por esses ângulos, respectivamente, congruente. Então, aqui eu vou ter, ó, ângulo, lado, ângulo. No triângulo EFG, eu também tenho um ângulo, um lado e um ângulo. Então, se eu tenho essa situação aqui, esses triângulos eles serão congruentes, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Tranquilo? Terceiro caso é o caso lado, lado, lado. Ou seja, são congruentes dois triângulos que possuem os três lados respectivamente congruentes. Então, o que é que acontece? Gente, olha só, o lado AC, ele é diferente do lado BC, que é diferente do lado AB. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo escaleno, ele tem os lados aqui diferentes, certo? Mas, ao comparar com o triângulo EFG, você vai ter lados respectivamente congruentes. Como assim, respectivamente? Porque apenas os lados correspondentes serão iguais. Então, por exemplo, vamos escrever aqui, ó. O lado AC, ele é correspondente a qual lado? Ao lado EG do meu segundo triângulo, certo? Ou seja, eu tenho que esse lado aqui, ele é correspondente a esse lado. Se eles são correspondentes, então eles são iguais, certo? Aí eu tenho também que o lado BC, ele vai ser correspondente a qual lado? Ao lado FG. Observe que as medidas também são iguais. E por fim, o lado AB, ele é correspondente ao lado EF. Pronto. Então, se você observar aqui que os lados correspondentes são iguais, aqui não tem medida, mas tem a marcação indicando que são iguais. Ó, aqui eu só tenho uma marcação, é igual. Duas marcações, são lados iguais. Três marcações, são lados iguais. Então, se você tem aí os lados correspondentes iguais, então você já pode considerar também como como triângulos, né, congruentes. Tranquilo? E o quarto e último caso, a gente fala de lado, ângulo e, que no caso é o ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, é lado, ângulo, ângulo. Só que o último ângulo tem que ser oposto. Como assim? São congruentes, né? Dois triângulos
que possui um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Então, veja só, eu tenho aqui esse triângulo, ele está marcando aqui esse lado. O lado adjacente é esse aqui, o ângulo adjacente. Por quê? Porque ele precisa desse segmento de reta para formar o ângulo. Então, aqui ele está adjacente ao lado. Esse ângulo, ele é adjacente a esse lado. E quem é o ângulo oposto a esse lado? É o que está lá do outro lado, que no caso é esse aqui. Então, eu tenho lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, tá? Aí, observe que nesse outro triângulo, eu também tenho, ó, ele só mudou a posição do triângulo, tá? Só mudou a posição do triângulo, mas eu tenho aqui, nesse triângulo EFG, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo adjacente a esse lado e eu tenho um ângulo oposto a esse lado. Então, se eu tenho esse formato de caso de congruência, então esses triângulos aqui serão iguais, eles são congruentes. Tranquilo? Bom, então, resumindo aqui todos os casos de congruência, né? Ou seja, os possíveis momentos em que a gente pode identificar se um triângulo é igual ou não ao outro, é por esses casos. Primeiro caso que a gente estudou, lado, ângulo, lado. Ou seja, vai ter um ângulo compreendido entre dois lados, ó. Lado, ângulo, lado. Então, esse triângulo é congruente a esse pelo caso lado, ângulo, lado. Segundo caso que a gente estudou foi ângulo, lado, ângulo. Ou seja, você vai ter um lado compreendido entre dois ângulos. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ah, professora, como é que eu vou identificar? Você vai ter as medidas, certo? Esse ângulo tem que ser igual a esse lado tem que ser igual a esse ângulo tem que ser igual a esse, tem que ser correspondente, tem que ser igual, certo? O terceiro caso foi lado, 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 ou seja, os lados correspondentes devem ser iguais. Quando eu falo lado, 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 não é um triângulo equilátero que vai ter todos os lados iguais, não. Eu vou estar trabalhando com um triângulo escaleno, só que ao corresponder com outro triângulo, os lados correspondentes serão iguais, certo? E o caso lado, ângulo, ângulo oposto, né? Que é o ângulo adjacente, você vai ter um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado. Nesse caso, se você tiver dois triângulos assim, você vai ter aí uma congruência de triângulos, tá bom? E lembrando, tudo aqui, gente, são ângulos e lados iguais. Como assim? Para esse triângulo ser congruente a esse lado deve ser igual a esse ângulo deve ser igual a esse e esse lado deve ser igual a esse. Se tiver essas informações correspondentes, entra no caso de congruência de triângulo, tá bom? Vamos aplicar aqui em uma questão para a gente entender? Ó, identifique o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos. Olha só, eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo MNP. Bom, aqui eu tenho esse lado que é igual a esse. Eu tenho esse ângulo que é igual a esse. E eu tenho esse lado que é igual a esse. Eles correspondem. Se eu tenho dois lados e um ângulo compreendido entre eles, então o meu caso de congruência aqui é lado, ângulo, lado. Entenderam? Pronto. Vamos a esse aqui agora, ó. Nesse daqui eu tenho um triângulo ABC, né, que é esse, e tem um triângulo B, C e D, que é esse triângulo aqui de baixo. Bom, no triângulo ABC eu tenho esse ângulo que é congruente a esse ângulo do triângulo BCD. Eu tenho esse lado que é o mesmo para os dois e eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo. Observe pelas marcações. Então, se eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo, né? Um lado compreendido entre esses ângulos, logo esses dois triângulos são iguais, são congruentes, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Certo? Então, identificamos aí, ó,
que esses triângulos eles são iguais por esse caso. E esses dois aqui são iguais por esse caso, são congruentes. Questão 2. Identifique o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos. Mesma coisa, né? Só que agora a gente vem com medidas. Ó, então esse triângulo aqui eu quero verificar se ele é congruente a esse. Observe que eles mudaram um pouco a posição, mas existe um caso de congruência que mostra que eles são iguais. Se aqui mede 30, corresponde a esse ângulo de 30 graus. Se aqui mede 3 centímetros, corresponde a esse lado de 3 centímetros. Se aqui mede 50 graus, corresponde a esse lado que mede 50 graus. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte caso de congruência. Aqui eu tenho um ângulo, né? Aqui 3 centímetros é um lado, 50 centímetros é um ângulo. E todos esses valores aqui, eles correspondem aos valores desse triângulo. Ó. Aqui o 30, aqui corresponde ao lado e aqui corresponde a esse outro ângulo. Se são todos correspondentes, então eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Tranquilo? Próxima questão. Identificar também, né, o caso de congruência. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui um lado, né, ó, 4 centímetros é um lado. Eu tenho 30 graus, é um ângulo. 120 graus também é um ângulo. Vamos verificar se esses valores correspondem ao segundo triângulo. 4 centímetros, eu tenho aqui 4 centímetros. 30 graus, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. 120 graus, eu tenho aqui um ângulo de 120 graus. Então, eu observei que o lado e os ângulos são correspondentes. Observe que o triângulo só foi mudado a posição dele. Mas aí, ó, pelo caso lado, ângulo, que é o ângulo adjacente, ângulo oposto, esses triângulos, eles são congruentes, certo? Ó, lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto ao lado. Então, por esse caso aqui, esses triângulos, eles são iguais. Então, para o triângulo ser igual, gente, sempre existe uma justificativa. E as justificativas são essas, são os casos de congruência. Próxima questão. Da mesma forma, identificar o caso de congruência. Bom, nesses dois triângulos aqui, eu vou ter 4 centímetros é lado, 3 centímetros é lado, 5 centímetros é lados. Verificamos agora se há correspondência com o outro triângulo. 4 centímetros, tenho 4 centímetros aqui, 3 centímetros, tenho 3 centímetros aqui, 5 centímetros, tenho 5 centímetros. Então, se ele tem esses lados aí correspondentes, então, pelo caso lado, 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 esses triângulos, eles são congruentes, certo? Pessoal, então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.